Quais vozes você está escutando? A pergunta que eu faço é: você está sendo acusado? Você está sendo desestimulado? Você está sendo desanimado? Você fica em pânico? Você fica em depressão? Você fica angustiado? Você fica sentindo uma pressão? Você sente que algo está te observando? Não é a voz de Deus. Olá, família, vocês estão felizes? Passando aqui hoje para deixar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos 10 dias, né? Nós estamos vivendo algumas coisas incríveis na presença do Senhor, os cultos estão maravilhosos, mas mais do que isso, nós estamos vivendo algumas coisas diferentes no dia a dia. E qual é o pensamento, a reflexão que eu estou no coração? É que Deus fala o tempo todo. Como que eu posso explicar isso? Simples. Tenho pessoas que eu conheci há 1 ano na minha vida, e se eu ficar na mesma casa, no mesmo local que essa pessoa, das 8 da manhã até as 10 da noite, eu consigo conversar com ela, eu falar, ela falar o tempo todo por esse período de tempo, né? Se uma pessoa que conhece a minha vida, que eu conheço a vida dela há 1 ano, tem essa disponibilidade, tem essa facilidade de conversar e ter assunto, você já parou para pensar o que Deus tem para falar com você, sendo que Ele te criou desde antes de você estar no ventre da sua mãe, desde antes de você nascer, Ele já te conhece, Ele conhece a sua vida toda. Então, a mensagem de hoje, o que eu quero falar é: Deus está falando o tempo todo. A pergunta que fica: nós estamos escutando Deus o tempo todo? O ponto é que a reflexão que eu estou trazendo é que muitas vezes a atual geração e nós mesmos já estamos numa época tão de tecnologia, e o medo dentro de nós faz a gente ter medo do silêncio. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer: quanto tempo você aguenta ficar num ambiente silencioso? Aí eu quero trazer essa reflexão à tona numa disposição de: se você fica em silêncio num ambiente sozinho, sem ninguém estar perto, sem ninguém falar, sem ninguém conversar com você, sem você poder falar com ninguém, você se incomoda com o silêncio? Tem 2 aspectos. Deus está falando, mas o inimigo está ao derredor como um leão, só esperando uma brecha. E a hora que você contempla o silêncio, a pergunta que eu te trago: quais vozes você está escutando? A pergunta que eu faço é: você está sendo acusado? Você está sendo desestimulado? Você está sendo desanimado? Você fica em pânico? Você fica em depressão? Você fica angustiado? Você fica sentindo uma pressão? Você sente que algo está te observando? Não é a voz de Deus. E por que essas vozes que não deveriam nem ser escutadas estão sendo as primeiras vozes que você escuta nesse momento de solidão, de solitude? É porque você não está próximo de Deus o suficiente. Porque você não está íntimo de Deus como você está íntimo daquele amigo que você caminha junto há 1 ano. Porque você não tem relacionamento com Deus da mesma maneira que você tem com esse amigo que você caminha há 1 ano. Então, isso te causa medo. Medo dos seus próprios pensamentos. Não são pensamentos, você sabe disso. Pensamento, você não discute com ele. Pensamento, você não debate com ele. E detalhe, pensamento, normalmente, ele vai ser meio egoísta, ele vai te querer bem. Então, quando você está tendo um derrame de coisas negativas sobre você, não é Deus falando. É você que está se relacionando mais com o inimigo. Agora, quando Deus fala, Ele vem para exortar, para edificar, para entregar paz, para entregar amor. Sempre que você escutar algo de Deus, você vai sair com essa sensação de paz, de amor, de edificação,
de exortação, de encorajamento para você fazer algo novo. Então, a primeira sinal que você está escutando a voz de Deus são esses pontos. Deus até pode falar: ei, veja bem o que você está fazendo. Ele vai confrontar. E isso é um sinal também claro da voz de Deus. Ele vai vir confrontar alguns pensamentos nossos. Ele vai vir confrontar algumas atitudes nossas. Mas ele não vai vir pisar em você, enterrar você, te jogar debaixo da areia, como se fosse fazer 7 palmos abaixo da terra, como se fosse te matar. Não. Ele vai falar: filho, veja bem o que você está fazendo. Não é melhor ir por esse caminho? Ele vai te mostrar para onde você deve ir. Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Ele vai te dar um consolo, que é o que o Espírito Santo faz conosco. Traz consolo, traz direcionamento, né? Traz entendimento, discernimento. Então, esses são os primeiros aspectos de como ouvir a voz de Deus. Ou eu estou ouvindo a voz de Deus? O segundo ponto que eu quero trazer é: Deus fala o tempo todo. Se você acha que Deus está em silêncio, é por um simples motivo. Talvez você ainda não executou algo que Ele te falou. E isso é poderoso. Eu tenho falado muito para os jovens, para algumas mesas que eu tenho me assentado, que 99% de obediência ainda é desobediência. No Evangelho não existe meio termo. Ou é tudo, e quando é tudo, ou é nada. Então, 99% de obediência ainda é desobediência. E agora eu vou trazer a outra informação mais impactante, que é: obediência tardia ainda é desobediência. Deus está te chamando, Deus está te mostrando. Está vindo pessoas orar por você, confirmando. Você abre a Bíblia, o Espírito Santo te testifica na palavra. Você sente dentro de você que tem que fazer algo, mas você fala: calma, Deus, eu não vou fazer isso agora, porque não é a minha intenção. Calma, Deus, eu tenho que me estabilizar na minha vida financeira. Calma, Deus, eu tenho que arrumar meu relacionamento. Calma, Deus, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu tenho algumas prioridades, Deus, calma. Eu vou fazer, Deus. E aí, aquele projeto que Deus te entregou em 2022, está em 2025 e ainda não saiu do papel. E aí você vem falar: eu estou sendo obediente com o que Deus me entregou, eu estou montando, eu estou preparando, eu estou organizando, mas não estou executando. E, de novo, obediência tardia ainda assim é desobediência. Então fica a reflexão para você que, enquanto você não começa a executar o que Deus falou, você está sendo desobediente à palavra de Deus. Então por que Deus vai continuar falando a mesma coisa para você? Quem é pai sabe disso. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Cansa, às vezes nós damos a mesma ordem para o filho todos os dias. E aí? Será que o silêncio de Deus na sua vida não é alguma coisa que Ele já te falou e você ainda não executou? Deixo mais esse ponto de reflexão para você. E para contextualizar tudo isso que eu tenho falado, que eu estou falando, né, que eu estou fazendo esse vídeo que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer Marcos 4, a parábola do semeador. E lá diz que Deus está falando o tempo todo, mas são como sementes caindo no solo. Então, a primeiro solo que a semente cai está em Marcos 4:4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Na Bíblia, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não dão importância. A pessoa está sendo ministrada, está vindo gente orar o tempo todo, está escutando na Bíblia, mas ela não dá importância. E aí, é o que quer representar no versículo. O inimigo vem e rouba. Você vai entender que o inimigo não é criativo, ele tem só 3 funções: roubar, matar e destruir. Então sim, o inimigo pode matar a palavra que você recebeu, a promessa que você recebeu, o direcionamento de Deus que você recebeu, se você não dá importância para ela.
ele vai roubar. Vai ser como a palavra cair no solo que não penetra. Porque você já está tão pisoteado da vida, você já está tão machucado, você já está aquela terra seca, empedrificado, seu coração já está empedrado. E nada vai adentrar até você não conseguir mexer nessa terra. Então, nesse ponto que eu falo para você, ei, e aí? Vamos começar a preparar essa terra para ela ficar boa? Vamos começar a se confrontar e aceitar o confronto de Deus de cabeça erguida? Vamos parar de escutar as vozes que estão vindo do inimigo te colocando para baixo? Lembra que eu falei que o inimigo parece que quando você fica no silêncio, o inimigo parece que ele fica te acusando, ele fica te falando, você não é capaz, você não pode, ei, você é burro, ei, você é feio, ei, você é isso, ei, você é aquilo. Ei, você está sendo pisoteado como esse solo aqui. Então, se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, pare de dar ouvido para o inimigo. Saia do seu lugar, levante da cadeira, se mexa e vá fazer algo. Mude o seu solo, mude a sua história. Mude esse empedramento que está no seu coração, mude essa situação que está no seu coração, para que ele possa ser um coração de carne, não um coração empedrado, para que você possa receber a semente do Senhor de forma correta. O segundo solo, que fala aqui em Marcos 5:6, diz que outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muito terra, e logo nasceu. Porém a terra não era profunda, mas qual saiu o sol queimou-se, porque não tinha raiz e secou. Aqui as pessoas recebem a palavra com alegria, ficam felizes, mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira afronta, quando vem a primeira situação difícil, ela larga a palavra para fora, ela larga a palavra lá fora do coração e não consegue executar o que Deus está falando. Então, não adianta também você pegar o seu coração de pedra, aquebrantar o seu coração de pedra e deixar as pedras espalhadas, sem fazer a limpeza necessária que está ali. Pega isso, que isso é revelação. Só quebrantar o seu coração e deixar as pedras jogadas não basta. O que você precisa é de um encontro real, uma experiência real. Mas para você ter isso, você precisa clamar, você precisa querer, você precisa se jogar, você precisa parar de ter medo, você precisa parar de se preocupar com o que os outros vão falar de você. Você vai ter que fazer escolhas. Viver o Evangelho é fazer escolhas o tempo todo. Então, se você não permitir que as palavras criem raízes dentro de você, você nunca vai viver para um propósito, você nunca vai viver para um chamado. Por quê? Porque está tudo muito raso, porque está tudo muito perto do solo. Qualquer balançada, qualquer pisoteada, qualquer pressão te afasta, te prejudica, te machuca. E aí você fica pulando de igreja em igreja, falando que as pessoas estão te machucando, falando que a igreja está te machucando, falando que Jesus está te machucando, quando na verdade são suas raízes que estão fracas. Você não se sente pertencente de lugar nenhum, você não se sente capaz de fazer nada. Estou falando com alguém? Espero que sim. Deixe seu comentário, deixe o seu curtir, escreva algo nos comentários, mande uma DM se você não quer fazer publicamente, vai lá no nosso Instagram, manda uma DM. Nós estamos aqui para te escutar, nós estamos aqui para te ajudar a deixar de ser esses tipos de solo para se tornar um solo fértil que dê fruto. Vamos continuar aqui. O terceiro tipo de solo é o solo entre espinhos. Em Marcos 4:7 fala: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram, e ela não deu fruto. A pessoa escuta a palavra, mas as preocupações da vida, a riqueza, o desejo do mundo, sabe aquela vontade? Eu vou viver minha vida. Cara, eu não vou parar de fazer minhas coisas que eu gosto porque Deus está falando. Cara, deixa isso para depois, eu sou muito jovem.
Eu sou muito novo para perder. Cara, eu tenho que curtir a minha juventude, eu tenho que fazer o que eu estou sentindo. É minha época de viajar, é minha época de namorar, de curtir, de me relacionar. É minha época de faculdade, eu vou ir pro barzinho, beber, conhecer alguém. Cara, é minha época de trabalhar, de construir riqueza. Eu sou jovem ainda. Deus está falando. E você está focado em outra coisa. E você está direcionado a outra coisa. Quando que Deus vai ser sua prioridade? Quando Deus vai falar com você e você vai falar: Senhor, estou aqui. Sabe o que é engraçado? Que muitos de vocês que estão ouvindo, sejam cristão ou não, seja evangélico ou não, vai falar assim: mas Deus é o único para mim. Mas Deus só tem um. Nossa, eu não sei o que seria de mim sem Deus. Só que a questão é que Deus não está ali para ser o único. Deus está ali para ser o primeiro. Deus deveria ser sua primeira prioridade, deveria ser seu primeiro contato, seu primeiro refúgio, seu primeiro abraço à hora de acordar, seu último beijo na hora de dormir. Ele deve ser o primeiro, não o único, porque ele não é o único na sua vida. Para de mentir para você mesmo. Seu emprego grita alto, seus relacionamentos, suas amizades gritam alto, seus vícios, seus desejos mundanos, seu desejo da carne gritam alto. Ei, a hora que você está sozinho, lembra que eu falei que você não consegue ficar em silêncio? Nós não conseguimos ficar em silêncio, isso me inclui também. Vozes vêm. A hora que você está no seu Instagram, você está de boa. O que aparece para você? Um versículo da Bíblia ou uma tentação do inimigo? Você resiste à primeira tentação. Você resiste à segunda tentação. Você resiste à terceira. Mas de repente você já está curtindo fotos que não deveria curtir. Você já está entrando em páginas que não deveria entrar. Você já está mandando mensagens para pessoas que não deveria mandar. Sabe por quê? Porque Deus não estava em primeiro. Porque Deus não era o único. Então nesse momento, nessa terceira reflexão, é os espinhos. Qual é o seu espinho da carne? Lá fala, Paulo tinha um espinho na carne. Qual que é o seu? Todos nós temos. Para de ser hipócrita e achar que não tem. Para de se achar santo. Não somos. Se nós formos santos, nós não precisávamos disso daqui, ó, do milagre da cruz. Para de mentir para você mesmo e aceita o confronto de Deus. Vamos para o quarto ponto. O solo da boa terra. Lá em Marcos 4, versículo 8 diz: outra parte caiu em boa terra e deu fruto, brotando e crescendo, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Essas são as pessoas que realmente entendem que são pecadores, entendem que não são perfeitos, entendem que não são capazes, entendem que não são prontos, mas entendem que quando Deus fala, eu preciso aceitar. Eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso falar: eis-me aqui e vamos para cima. Eu vou ser capacitado, eu vou ser preparado, eu vou ficar pronto, eu vou viver a promessa, porque eu creio, porque Deus está em primeiro lugar, porque o meu solo está saudável, porque eu estou tendo meu momento de intimidade com Deus, eu estou tendo meu relacionamento com Deus, eu estou tendo meu momento de palavra, eu estou tendo meu momento de louvor, de adoração, eu estou tendo meu momento de devocional, de estudo. Eu estou tendo mesas que estão me edificando. Eu sei com quem eu ando. E eu sei que eu sou livre. A liberdade não é você fazer o que você quer. A liberdade é você saber que você tem algo para fazer que vai ser o melhor para você e você decidir escolher por esse algo. O mundo te dá uma liberdade, o inimigo te dá uma liberdade que não é real. Cara, pensa... Lá em Gênesis, Adão e Eva podiam fazer tudo, só não podia fazer uma coisa. O inimigo foi lá e colocou essa uma coisa como prioridade, essa única coisa como desejo, essa única coisa como foco.
E o que aconteceu? Estamos aqui vivendo a história. Somos fruto desse pecado. Somos fruto dessa prioridade errada. Eles tinham tudo. Eles tinham a liberdade. O que eu estou falando para você? Que você que é cristão, você tem a liberdade. Mas você está escutando o inimigo falando: se você não pode isso, você não é livre. Ei, foi o que o inimigo falou para Eva: para de escutar a voz dele, por favor. Entenda que você precisa escutar a voz de Deus. E como eu disse lá no começo, Deus está falando o tempo todo. Você está ouvindo? A reflexão que eu quero deixar aqui: por que as pessoas não ouvem o coração de Deus? Coração empedrado, não ter raízes, não se sentir pertencente a uma comunidade, a uma eclésia, a uma igreja, não estar dispostas a viver a palavra sem preocupações, sem distração, focar no que tem que ser vivido. E como que você escuta? Tendo o coração receptivo. Pede para Deus quebrar toda a resistência que tem dentro de você. Para no seu quarto, para no seu secreto, se ajoelha, faça do jeito que você achar melhor. Contemple o silêncio. Se posiciona como se fosse ganhar um presente, fecha os olhos e fala: Deus, vem aqui me visitar. Vem aqui falar comigo. E aquebranta o meu coração. Aquebranta, Pai, esse solo que está pisoteado. Pai, mas não deixa as pedras que vão sair desse quebrantamento ficar. Me limpa. Me afasta dessas pedras. Permita, Pai, que o que o Senhor vai falar para mim crie raízes, Pai. E, Pai, por favor, me afaste das distrações. Me afaste das preocupações. E me ajude, Pai, por isso eu sei que o Senhor é primeiro, o Senhor é o único e o Senhor é a minha prioridade. Pai, me mostre como eu fico na sua presença o tempo todo. Eu garanto para você, se você fizer isso de coração, se você fizer isso com fé, você vai se arrepiar. Eu já estou aqui arrepiado. Você vai se arrepiar. Você vai sentir a presença. Sabe qual a maior diferença que você vai sentir? Que a presença está aqui, dentro de você. Ela formiga, ela se move e ela explode. E a hora que ela explodir, você vai começar a pensar, você vai escutar, você vai sentir, você vai ter sensações de que você sabe o que é para fazer, mas que não sabia que era fazer. E a primeira coisa que você vai falar: mas fui eu que pensei? Foi você que pensou? Não. Foi Deus que está falando, te confrontando. Ele não vai só falar: ai, menininho, fica bem, você está no caminho certo. Não, não é Deus, é seu ego, desculpa. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça. Quando Deus fala, Ele vai falar: ei, você está indo por aqui. Aqui é assim, 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 aqui é perigoso. Mas, veja bem, eu tenho um caminho aqui. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho algo por aqui. Venha para cá. E você vai sentir paz. Você vai se sentir encorajado. Você vai se sentir sabendo que, apesar de a sua vida não estar 100% plena, 100% boa, 100% do jeito que você queria, Deus está te dando um caminho. E isso vai acalmar os seus pensamentos. Isso vai acalmar a sua angústia, vai acalmar a sua depressão, vai acalmar os seus medos. E isso vai te fazer começar a caminhar novamente. E não se permita cair no meio desse caminho. Tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, encaminhe ele para quem você precisa, sabe que precisa ouvir essa palavra. Sabe que precisa escutar esse confronto. Sabe que precisa se jogar na presença. Curta, compartilhe e comente. Como que esse vídeo falou com você? Você sentiu algo diferente? Você se jogou? Você identificou que tipo de solo você é? Tá bom. Abriu sua mente, abriu seu coração, você sentiu algo diferente. E agora? Quais os próximos passos? Escute a voz de Deus e continue nele. Amém? Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui.
Glória a Deus pela sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.